Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o canal Direito dos Leigos, Direito para Todos. Aqui você fica sabendo de direito, economia, finanças, política, geopolítica, tecnologia de um jeito diferente, com uma abordagem simples, sem enrolação e de uma forma racional, sem paixões e ideologias cegas, ok pessoal? Se você não me conhece, eu sou Elvis Damantel, fundador desse canal, e hoje eu vou falar de um tema importantíssimo, que é pouquíssimo falado. Nova ordem mundial, governo mundial, o grande reset, Bitcoin e todos esses temas em conjunto, o que é muito pouco falado, já que é falado, é correlacionado a esses temas? Não, muito difícil haver uma ligação desses temas, eles são falados separadamente, ou é falado com um ar de negacionismo por um lado, ou é falado com um ar de exagero e conspiracionista do outro. E hoje eu vou tentar trazer uma análise mais racional, tá? E unir esses temas de uma forma simples e sem enrolação. Mas antes disso eu vou pedir para você uma gentileza, que você, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dê a sua curtida, tá pessoal? Isso é muito importante pra gente. Compartilhe o seu vídeo com seus amigos, ok? E toca a vinheta aí, para depois dela a gente vai falar sobre esse tema. Então pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o grande reset mundial, a nova ordem mundial, a possibilidade ou não de se unir um grande governo, uma grande unidade mundial e a correlação de tudo isso com o Bitcoin. O que o Bitcoin tem a ver com isso? Gente, tem uma ligação muito interessante entre o Bitcoin e tudo isso. E você vai entender a partir de agora, ok? Primeiro eu vou explicar para você, para quem não sabe, é uma coisa que é do saber de todos. O grande reset, ou seja, o grande reinício da economia, da política mundial, que é um plano instituído para se unificar, né, os projetos que antes eram de países separados para uma ordem mundial única, tá? Ele realmente existe, tá? Se você chegasse por uma pessoa em 2019 e você falasse para ela, existe um grande projeto mundial, vai se chamar Grande Reset Mundial, que vai unir projetos sociais, econômicos e políticos, tentando unir os países. Na verdade, unir é uma palavra muito bonita, criando a força mesmo, uma grande globalização no sentido político e não econômico, tá pessoal? Eu diria que você estava maluco, que você era um conspiracionista, né? Essas pessoas eram taxadas de conspiracionistas, por incrível que pareça. Isso em 2019, não estou falando nem há muito tempo. E o que aconteceu? Vamos recapitular um pouco. Em 2020 apareceu o bichinho lá que ocasionou todo aquele incômodo para nós. O grande bichinho chinês, né? Que ocasionou esse grande problema, esse transtorno, sofrimento em escala mundial em 2020, né? Por quê? Ele é de 2019 na sua origem, no seu conhecimento, mas desencadeou a grande pandemia em 2020, como todos vocês já sabem. E o grande ponto dessa história, pessoal, é que em 2020 mesmo, o Fórum Econômico Mundial, na liderança de Klaus Schwab, enfim, como que se pronuncia esse nome? Um pouco complicado. Klaus Schwab, sei lá, enfim. Coloca aí nos comentários se você sabe, se você sabe pronunciar esse nome. Enfim, esse sujeito aí, o chefe do Fórum Econômico Mundial, fez um pronunciamento oficial a respeito do grande reset, do grande reinício mundial. O que esse grande é? Um projeto de se reiniciar toda a estrutura econômica e política da humanidade. E para isso, o que você tem que fazer? Você tem que acabar com os sistemas setoriais, ou seja, dos países, para você conseguir unificar em uma organização, em um grande bloco,
os anseios econômicos, sociais, ambientais, né, e políticos, né, da humanidade. Tá? Até então, conforme eu falei para vocês, antes de 2020, tudo isso era dito como realmente uma conversa de conspirador em boteco, em barzinho, enfim, em pubs, como você quiser, dizer. Enfim, era uma conversa de pessoas que não tinham o que fazer, enfim. Só que realmente, pessoal, temos que reconhecer que isso foi efetivamente declarado. E hoje não se trata de teoria da conspiração, mas de uma realidade mensurável. A concretização desse plano? Não, a concretização ainda não, porque não se concretizou, evidente. Mas, pensa aí, galera, o plano, o projeto realmente existe, está aí para quem quiser ver. E aí eles tiveram que aplicar objetivos. Então o que eles focam? Eles focam em aspectos sociais, eles alegam que o capitalismo criou uma grande desigualdade social e ele tem que ser corrigido, né? O próprio Klaus, ele fala na entrevista que a partir do desenvolvimento econômico da década de 50 e 60, depois pós-guerra, houve também uma grande desigualdade, o que eu não concordo, pessoal, posso deixar isso aí para falar para vocês, que eu acho que é uma inverdade isso, mas enfim. Isso ocasionou uma grande desigualdade social, racial, etc., que isso deveria ser corrigido. E que o mundo está à beira de um colapso ambiental, e esse colapso ambiental deve ser corrigido de uma forma rápida. Por isso, esse grande reset tem que mudar a forma como nós vivemos, a forma como compramos, vendemos, a forma como consumimos, é isso aí. De uma maneira que não seja voluntária, de uma maneira que não seja uma escolha das pessoas. É um grupo de pessoas, um grupo de iluminados, de pessoas seletas da humanidade que vai decidir o futuro da humanidade. Sim, é muito bonito. Platão já aspirava a esse tipo de coisa há mais de 2000 anos atrás, né? Na sua época, bem antes de Cristo, e parece que um aspirador dele ressuscitou essa ideia e está querendo colocar em prática, e esses iluminados da humanidade querem colocar à força o grande reset mundial sobre todos nós, né? E sem exageros, isso é uma verdade. Recentemente, o oposto. Por incrível que pareça, aquele globalismo, no sentido não econômico, mas no sentido de unificação de interesses políticos, né, sociais e ambientais, parece que houve um racha, né, por meio do bloco do BRICS, do bloco dos países emergentes. Se você observar, há um movimento contrário. Há um momento de separação nessa união proposta. Elvis, isso é ruim, isso é bom? Depende, pessoal. Eu acho que isso pode ser mais positivo do que negativo. Eu explico por quê. Porque existe pelo menos uma escolha para as pessoas, né? A gente tem que entender que isso é uma coisa que pode ser positiva. Se você tem um governo único, central, que quer impor tudo para as pessoas, eu não estou exagerando aqui. Então, pessoal, essa proposta do Fórum Econômico Mundial, que até 2020 parecia algo meio distante, não ia ser oficializado. Então, pessoal, volta a falar do grande reset. Mesmo, era algo já cantado por mentes pensantes, por vozes atuantes, né, no pensamento crítico. Por exemplo, em sua obra Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Harari, o grande pensador e historiador Yuval Noah Harari, já mencionava de uma forma observatória, tá? Harari não tece comentários de juízo de valor. Pelo menos nesse ponto, eu não observei isso. Eu achei que Harari, na sua obra, ele diz o seguinte, que há uma grande união de esforços para que as pessoas, grupos de interesses, unam a grande aldeia global em prol de uma unificação de políticas e de forças sociais. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o Harari, vai haver uma união entre corporações, entre governos, para que haja uma unificação centralizada mundial. Harari fala isso, né? Estou traduzindo, ele fala isso
que o grande motivo, a grande bandeira que eles vão utilizar isso vai ser a bandeira do meio ambiente. Ele fala que o meio ambiente vai ser usado como uma cortina de fumaça, como uma grande justificativa para criar a grande unificação mundial. Harari não é conspiracionista, ele não é um cara conservador, religioso, típico perfil das pessoas que falam que são assim, ele não tem nada a ver com isso. E ele escreveu sobre isso, no mínimo, aliás, no mínimo não, no máximo em 2015, mas eu acredito que ele tenha formulado essas ideias até antes, porque até o livro sair, ser editado, ser publicado, que é de 2015, ou seja, de 2015 ele já falava sobre o grande reset mundial com a desculpa do meio ambiente, que nós temos que mudar o comportamento das pessoas, temos que reduzir drasticamente a natalidade. Há aspiradores desse grande reset, inspiradores, ou seja, são as pessoas que foram grandes inspiradoras, que eram fãs, inclusive, de práticas de eugenia, tá? Que é um controle da evolução humana, que é algo um pouco preocupante, né? Há vozes que são inspiradoras para esses planos, que inclusive pessoas respeitadíssimas em suas áreas, que eram fãs da eugenia. Você está falando isso, eu estou falando com fontes, eu vou deixar as fontes aqui para você mesmo constatar o que eu estou falando. Tudo que eu falo aqui, pessoal, tem base em informação. Eu não uso achismos, tá? E quando eu vou dar minha opinião, eu quero deixar bem claro que eu exponho a minha opinião aqui e falo que é a minha opinião. Quando eu não tenho base técnica, científica ou informacional para passar, eu falo, é a minha opinião. Mas quando eu exponho fatos, porque são fatos que eu já vi a origem da informação, realmente foram ditos, né? Nesse caso do grande reset, é público e notório. Você precisa de maiores esclarecimentos. Há um projeto de unificação mundial que está em andamento, né, de interesses políticos, sociais, econômicos, etc., mas que foi interrompido por interesses de nações, né, por interesses de grupos, vou dizer assim, eu chamar de nações, são grandes grupos, né, de estados, né, que são contra esse globalismo porque acham que não vão ganhar tanto com isso, ou tem interesses contrapostos, enfim, isso acontece, isso é normal. Na geopolítica, pessoal, isso sempre aconteceu, de haver interesses contrapostos de nações com nações, isso é normal. Quando um grupo está se unindo, existe outro grupo se formando, e vice-versa. Então, esse desejo, esse anseio do grande reset está meio que interrompido por meio de blocos que estão se formando. Eu vou dar o exemplo maior deles, o Bloco dos Países Emergentes, o BRICS. Inclusive, fala sobre o BRICS, que anteriormente era o BRIC, e agora vai ter que mudar de nome, porque já entrou outros países, vão entrar outros países no BRICS que não tem nada a ver com o BRICS. Eu tenho um vídeo falando do BRICS e a moeda que o BRICS tem a intenção de criar com lastro no ouro, pessoal. Esse vídeo foi bem polêmico, teve muitos comentários gostando, o pessoal também criticando, porque eu acho que não entendeu muito bem a minha mensagem, mas de toda forma é um vídeo muito interessante para você assistir sobre a moeda do BRICS, que inclusive está apadrinhada pela nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Assista esse vídeo aí, que eu posso deixar também nos comentários aí, ou você pode ver na minha playlist, tá bem legal de assistir, beleza, pessoal? Então, por falar no BRICS, pessoal, o BRICS é um bloco que faz, nesse momento, um contraponto ou acaba atrasando os planos do grande reset mundial. Por quê? Porque ele tem interesses divergentes desse bloco, né? Se você observar, o BRICS ele está se contrapondo ao dólar, que é uma moeda já global, né? Mas eu quero fazer um parênteses que o dólar não é exatamente uma moeda ruim para a humanidade, tá, gente? Não é isso. Tá? A gente tem que, de repente, separar um outro vídeo para explicar que o dólar não é uma coisa ruim. Por quê, Elvis? Porque o dólar, praticamente, ele foi adotado por voluntariedade. E aí que eu vou entrando nesse vídeo e vou explicar para vocês qual é a ligação disso com o Bitcoin, tá? Então, não é só o problema, então, quer dizer que, Elvis, que se eles criarem uma moeda deles, o BRICS, isso vai ser ruim? Não necessariamente também. A questão é, será que ela vai ser adotada mesmo? Eu faço essa discussão, eu faço esses questionamentos no outro vídeo, né? Mas eles estão, além de uma moeda contrária ao dólar, eles têm outros interesses contrários, interesses militares, interesses sociais. Eles não querem, na verdade, uma preocupação, um ênfase tão grande com uma preocupação ambiental, porque esses países
Diferentemente da Europa, por exemplo, que já sugou muitos recursos naturais e agora está alegando, está pagando de Robin Hood, de boazinha do meio ambiente, mas ela sugou por séculos os recursos naturais. E agora ela quer que todos os outros países do mundo, né, muito bonito isso, cumpram metas ousadas de sustentabilidade, eu vou dizer assim, enquanto ela já sugou boa parte dos recursos. Será que isso é justo? Será que isso é correto? Eu não sei. A gente pode debater isso, pessoal, mas no mínimo sou um pouco contraditório e hipócrita você querer exigir de países uma política austera, ou seja, uma política rígida com relação ao meio ambiente, se você mesmo já acabou com o meio ambiente do planeta, vamos dizer assim, modo de falar, explorou demais, e vou dizer mais, não só explorou, continua explorando. Haja vista a hipocrisia escancarada da Europa depois da guerra da Ucrânia, quando eles levantavam bandeirinhas verdes do meio ambiente e depois começaram a torrar as suas próprias florestas para produzir energia que estava faltando por causa da inteligente estratégia do bloco europeu, que dependeu de um único país para ter a sua principal matriz energética. Nossa, que sacada de gênio, para não dizer que foi uma das maiores burrices da história. É lógico, eles não contavam que a Rússia fosse cortar o fornecimento, ou outros cortaram o fornecimento. Tem aquela polêmica lá dos dutos nos mares, né, nos oceanos, né, via marítima, que quem será que destruiu os dutos? Né? Foram os russos? Foram? Interesse econômico de destruir os dutos, a Rússia certamente não tinha. Poderia ser uma estratégia militar? Poderia. Dá para duvidar que foram eles? Eu acredito que não dá para duvidar. Mas no mínimo soa muito estranho nessa história dos russos terem detonado os dutos, né? Ou seja, de qualquer forma, isso aconteceu. A Europa ficou sem aquele gás que ela precisava. Aí o resultado, ela queimou suas próprias florestas para fazer carvão, para produzir energia, caindo numa grande contradição, né, escancarando a sua fragilidade. Depois que ela desligou a energia das usinas nucleares, começou a reduzir a sua base de energia, sua matriz energética com base na energia nuclear, que parece até ser uma coisa boa, só que parece que ela não se planejou muito bem, ficou na mão de poucos fornecedores de outras matrizes de energia, e de repente essa decisão errada em termos de escolha da sua matriz energética acabou indo por água abaixo, não é verdade, pessoal? Agora, pessoal, vou tentar resumir e vou explicar para vocês aonde o Bitcoin entra aqui. E ele entra mesmo, pessoal. A gente pode até discutir se vai pegar, se não vai pegar, mas tem pontos muito interessantes nessa criptomoeda que podem a posicionar como um grande ativo, ou além de um ativo, pode ser utilizada como uma moeda mundial que fará frente ao grande reset. Aqui que eu vou entrar. Eu vou entrar no assunto principal. Mas para isso eu preciso falar para vocês o seguinte. Historicamente, ao contrário do que muita gente pensa, houve muitas moedas de uso por vários povos e várias civilizações, pessoal, que eles não eram moedas estatais. Havia moedas estatais que no início elas não eram, depois elas se transformaram, e havia moedas que não eram utilizadas por governos, mas sim por populações separadas em comum. Por exemplo, ouro e prata foram utilizados como moeda de troca. Não estou falando nem como um ativo de riqueza, pessoal. Se você parar para pensar, o ouro ele é muito mais valioso em todos os sentidos hoje do que era há séculos e milênios atrás. Por que, Elvis? Porque imagina, você está há 3.000 anos atrás, você faz parte de um povo há 3.000 anos atrás e você acha ouro. Legal. O que você fazia com o ouro? Você fazia ferramentas? Não. Você fazia armas de guerra? Não, Elvis. Por que não? Porque o ouro é um metal, pessoal, muito maleável. É um metal muito resistente, é verdade. Ele é muito resistente, mas ele é maleável, ele não é duro, ele não é tão rígido para ser uma arma bélica, para ser uma arma de guerra. Então ele não tinha essa utilidade. Então ele era um metal que não servia para ferramentas e não servia para a guerra. Então qual a utilidade que ele poderia ter, Elvis? Ornamentos, enfeites, essas coisas. Ele era bem utilizado para isso. Não só
na Ásia e na Europa antigas, assim como nas Américas. Você pode pegar várias civilizações astecas, incas, maias, e utilizavam o ouro como um metal de ornamento, um metal de luxo, ou seja, não tinha um efeito prático tão bom. Só que alguns povos começaram a perceber que o ouro servia como uma unidade monetária interessante, ou seja, como uma moeda interessante. Por quê? Primeiro que ele era durável, né? Você podia manter o ouro guardável para você durante a sua vida inteira, e ele não ia se desgastar, se deteriorar, não é verdade? Segundo aspecto, o ouro era facilmente transportável, pelo menos em pequenas quantidades, então você podia transportar o ouro de uma maneira muito fácil, carregar com você, né? E terceiro, um fator muito importante, o ouro era escasso. Por que eu tinha de ter o ouro como uma moeda, ou a prata, ele valia como uma moeda de troca? Porque você não poderia achar ele fácil. Imagina se eu usasse pedras como moeda, pedras, pega o exemplo de uma pedra. Eu poderia simplesmente pegar uma pedra igual e dizer que aquela pedra era moeda, ou seja, era muito fácil de se falsificar, ou era muito fácil de você ter em abundância. Isso fazia ele perder a própria qualidade, não só como ativo de reserva, ou seja, quando você usa aquele negócio para ser uma poupança, uma poupança de reserva para você, mas também como ativo de troca, porque o ouro ele tem o seu valor dada justamente a sua escassez. Por isso que ele é tão legal, por isso que ele é tão valioso, porque ele é escasso. Não é pelas suas propriedades daquela época. Depois, evidentemente, gente, pessoal, nos dias de hoje a gente pode aderir várias propriedades ao ouro, além da sua escassez, além da sua limitação. Você não acha ele fácil. Você pode usar o ouro e a prata em vários setores econômicos, em vários setores você pode usar o ouro e a prata em componentes eletrônicos, para condutores de energia que são muito bons. Ele é utilizado em vários setores de diversas formas, pessoal. Tanto o ouro, a prata e outros metais, como o cobre, por exemplo. Não é tão valioso como esse, mas tem o seu valor também. Eu só quero dizer para vocês com isso que o ouro e a prata eram utilizados como moedas de troca, sim. Mas não só o ouro e a prata, até conchas foram usadas como moeda de troca. Ou seja, tudo isso foi criado por quem? Pelas pessoas, de uma forma livre, espontânea, voluntária. Só depois os impérios, que eram grandes poderes, ou seja, não eram reinadinhos pequenos, eram grandes civilizações, utilizaram de uma forma instituída moedas estatais que vieram ser usadas como grande fonte de troca no mundo inteiro, ok? Até aí você me entendeu. E aí eu vou chegar no grande, eu vou pegar um exemplo só para você entender, pegar o denário romano. Todos sabem que o Império Romano foi um império famosíssimo, muito grande, né, em termos políticos, bélicos, etc. Só que o Império Romano tinha uma característica muito interessante no mundo antigo. Ele era um império que dava estabilidade jurídica e econômica para a humanidade na época. Ele era um império respeitado. Por exemplo, o povo ou a civilização que não estava em guerra com o Império Romano gostava de fazer negócios com ele, mas eles eram considerados bons em comércio, bons em manter contratos, em manter relações, né, voluntárias, ou seja, troca. Então outros povos faziam muitas trocas com os povos do Império Romano, ou seja, com as pessoas que pertenciam ao Império Romano, né? Não é necessariamente o Império que fazia negócios, né, pessoal? Mas sim as pessoas que viviam nos impérios. E o denário romano era utilizado como uma moeda muito respeitada, não só dentro do Império Romano, mas depois também, pessoal, fora do Império Romano. O mesmo Yuval Harari que eu mencionei para vocês, falando sobre o grande reset, sem usar esse nome, ele já previa a unificação do mundo, né? A criação de um grande governo mundial sem esse nome, evidentemente, que foi dado recentemente. Esse mesmo escritor, ele fala que o denário romano era utilizado como uma moeda na Índia. Elvis, mas você está falando que o Império Romano era uma moeda estatal. Era sim, mas na Índia não. Na Índia, que não tinha nada a ver, não pertencia ao Império Romano, pessoal, não pertencia, vou repetir, o Império Romano, estava bem longe do Império Romano. Na Índia, eles usavam o denário romano para as trocas, eles achavam maravilhoso o denário romano. Inclusive, essa moeda foi tão difundida, tão famosa
tempos antigos, que ela deu o nome, os dinar. Toda moeda que tem o dinar, o dinar vem de denário, da moeda romana. Ou seja, você vai encontrar hoje um monte de moeda que tem o seu nome chamado dinar, que vem da origem de denário. Olha que interessante, pessoal. E povos que não foram colonizados, ocupados pelo Império Romano. Eu quero dizer o seguinte, de forma voluntária, as pessoas de outros povos aderiram ao denário romano como sua moeda. Isso mostra, e não só esse exemplo, existem vários outros exemplos na história, pessoal, que moedas foram adotadas de forma voluntária por pessoas. E o que isso significa? Tem tudo a ver com o Bitcoin. Eu já vou chegar aí de novo. Esse vídeo está ficando longo porque é para você entender, para você começar a raciocinar e entender as ligações de como uma moeda ela se torna utilizada somente se as pessoas voluntariamente aderirem, pessoal. Não adianta o governo querer dizer que é bom, os governos querem empurrar à força uma moeda, se ela não for boa realmente, se ela não for aceita pelas pessoas, pelos indivíduos, ela vai fracassar. Não tem jeito, pessoal. Aí eu entro no dólar. O dólar, pessoal, por mais que ele tenha tido incentivos, fatores motivadores para que o dólar pudesse ser uma moeda global, né? Eu não vou entrar nisso agora, porque senão vai confundir muito aqui. Mas o dólar ele foi aceito pelas pessoas. O dólar tem uma estabilidade econômica muito grande se você comparar com outras moedas, né? Se você for parar para pensar, não sei se você sabe, no próprio emissor do dólar, que é os Estados Unidos, né? Lá você não é obrigado a usar dólar. A dólar não é a moeda de curso corrente num país de curso forçado, é uma moeda de curso corrente voluntário. O que significa, Elvis? Significa o seguinte: se você quiser pagar qualquer coisa no Brasil, numa loja no Brasil, e você quiser usar o dólar, há uma lei que impede de você usar esse dólar aqui no Brasil. Tá? Você não pode pagar as suas compras numa loja aqui com dólar, segundo a legislação brasileira. É lógico, tem pessoas que vão preferir pagar, vão descumprir a lei, certo? Mas não, porque aqui o real tem curso forçado. O real é obrigatório no seu uso no país. Nos Estados Unidos, pessoal, o dólar ele não é obrigatório. Se você quiser fazer um pagamento e a outra pessoa quiser aceitar o pagamento em real, em libras esterlinas ou em qualquer outra moeda, a outra pessoa aceitar, tá ok. Lá você não vai ser punido por isso. Ou seja, a moeda mais forte do mundo ela não é forçada no seu país emissor. Isso mostra como o dólar teve um grande sucesso, pessoal, graças à sua estabilidade, vamos dizer assim. Mas você está querendo dizer que o dólar é perfeito, maravilhoso? Não. Pelo contrário, o dólar tem muitos problemas e o principal problema dele é que a sua emissão sem fim, ele é emitido sem fim, ou seja, ele está sendo reproduzido, sendo criado sem lastro e sem fim, sem limitação. Isso é muito perigoso, tá? Isso não é bom, isso não é positivo, porque um dos efeitos que ele cria é, lógico, a inflação nos países, a inflação no mundo inteiro, mas existem outros efeitos negativos também quando você emite sem responsabilidade uma expansão monetária, uma moeda sem fim, tá? Nós no Brasil nós somos experientes de saber disso. Porque moedas anteriores ao real, né, os cruzados, cruzeiros, etc. do Brasil, faliram justamente por essa expansão sem limites, tá, pessoal? Aí que eu chego no Bitcoin agora, pessoal. Eu não acabei de falar para vocês que o dólar e outras moedas, como o denário romano na antiguidade, foram utilizados voluntariamente por outros povos e outras civilizações de forma sem força, sem coação por parte de um Estado. Não foi o Estado que disse assim, vocês têm que usar essa moeda aqui. Não, as pessoas quiseram usar porque confiavam nessa moeda. Eu acredito, pessoal, que se as pessoas tiverem mais conhecimento e conhecerem mais as propriedades e o que é o Bitcoin, eu acredito mesmo que as pessoas vão começar a utilizá-lo cada vez mais. O Bitcoin tem um potencial enorme, pessoal, de se tornar uma moeda em nível mundial. Tá? Isso não é utopia. As propriedades que estão no Bitcoin levam
a crer isso. E agora vamos aos fatos, tá, pessoal? Vamos sair das crendices, vamos sair dos achismos e vamos para os fatos. Eu estou dizendo que o Bitcoin vai se tornar a grande moeda mundial? Uma moeda de escala mundial utilizada pelo mundo inteiro? Não. Mas que ele tem potencial, ele tem, e eu vou mostrar para vocês aqui. O Bitcoin, pessoal, muita gente não sabe disso, mas o Bitcoin ele foi criado por uma comunidade de pessoas anônimas e hoje ele pertence a todo mundo. Ou seja, quem quiser comprar o Bitcoin pode comprar, e ele não faz distinção de credo, de religião, de país, de nacionalidade, de raça. Ou seja, o Bitcoin é neutro, ele é verdadeiramente neutro. Quem quiser comprar o Bitcoin pode comprar. Então isso é um fator muito importante para qualquer moeda. Concorda comigo? Outro fator muito importante que o Bitcoin tem, que isso pode o posicionar como uma moeda fortíssima, a sua divisão. Uma unidade de Bitcoin, pessoal, pode ser dividida em 100 milhões de partes. Olha que incrível, pessoal. Ou seja, se considerarmos que haverá até 21 milhões de unidades de Bitcoin, 21 milhões dividido por 100 milhões, dá satoshis pra caramba para cada um. Para quem não sabe, pessoal, Satoshi é a menor unidade do Bitcoin, ou seja, a menor fraçãozinha do Bitcoin se chama Satoshi e existem em cada Bitcoin 100 milhões de Satoshis. Olha que legal, pessoal. Então o Bitcoin ele é divisível, muito divisível. Ele é facilmente transportável, gente. Você, com uma simples tecnologia, com uma tecnologia rudimentar, você pode transferir o seu Bitcoin. E onde ele fica armazenado, Elvis? No meu celular, no meu computador? Não, ele fica armazenado no próprio blockchain do Bitcoin, mas isso é papo outra história. Significa que se você tiver o acesso aos seus Bitcoins, você pode utilizá-los de qualquer lugar do planeta. Olha que legal, pessoal. O Bitcoin, ele é, pessoal, finito, ele é escasso. Eu não falei para você que o ouro e a prata e outros metais preciosos eram considerados valiosos justamente pela sua escassez? Pois bem, o Bitcoin contém essa mesma qualidade, só que ele é ainda mais valioso nesse aspecto, ele é ainda mais forte nesse aspecto porque o ouro. Por quê, Elvis? Porque o ouro ainda existe fontes a serem descobertas de ouro, né? Existem mineradoras especializadas em ouro, por exemplo, que vão descobrir jazidas de ouro ainda. Estima-se que as jazidas de ouro, Elvis, do mundo estão acabando. É verdade. Estima-se que as jazidas de ouro do mundo estão acabando. Mas, pessoal, isso não significa que o ouro não possa ser encontrado em maior escala. E tem mais. Há rumores que o ouro um dia possa ser replicado em laboratório, né? A gente até ouviu falar sobre isso. Se isso for verdade, se o componente químico do ouro puder ser um dia criado em laboratório, todo o valor do ouro que você vê hoje, um ouro vale muito hoje, uma grama do ouro vale muito mais que o dólar, centenas de dólares. Eu perdi até a conta, depois eu vou colocar aí quanto que vale a grama do ouro em relação ao dólar, né? E ao real também, pode ser, em relação ao real. Mas, se acontecer isso, o ouro vai perder todo o seu valor. Porque imagina, se eu posso reproduzir isso em escala industrial, se eu posso reproduzir isso em laboratório, em fábrica, acabou o valor do ouro. Já o Bitcoin, galera, não pode ser replicado além do seu limite. E qual é o limite do Bitcoin, do Elvis? 21 milhões de unidades que vão ser emitidas até o final aproximado de 2140. Aproximado. Não é certo ainda. Mas hoje existe cerca de 18 milhões de unidades de Bitcoin já emitidas, tá? Eu estou arredondando os números aqui. Mas muitos Bitcoins já se perderam. Por quê? Porque as pessoas não guardaram bem as suas chaves privadas, que são as senhas de acesso, e perderam seus Bitcoins. Ou seja, a quantidade real de satoshis de Bitcoin circulando é muito menor, tá, pessoal? Então, na verdade, o Bitcoin, em termos de escassez, ele é muito mais relevante do que o próprio ouro, a prata e outros itens. Ele é muito mais escasso se a gente considerar todos esses fatores que eu acabei de mencionar para você, pessoal. Então, observe, pessoal, que o Bitcoin tem todas as qualidades para ser uma grande moeda.
Ele tem todas, pessoal, não falta nada para ele. O que falta? Falta ele ser difundido para as pessoas, ele ser informado para as pessoas e as pessoas escolherem utilizá-lo ou não. E aí existe duas correntes, galera, de pensamento. Uma diz que o Bitcoin não vai pegar como uma moeda de troca do dia a dia. Por quê? Porque ele é tão valioso que as pessoas vão preferir guardá-lo e não vão querer utilizá-lo como troca. Isso faz um certo sentido, pessoal. Se você parar para pensar, o ouro tem um grande potencial para ser uma reserva de valor, ou seja, ser um ativo que vai ser utilizado por você, não para trocar no dia a dia, mas para você poder mantê-lo como um salvaguarda, como um ativo de segurança em momentos de crise, ou quando você quiser realmente utilizá-lo para algo importante na sua vida. Você não vai ficar trocando Bitcoin a todo dia, todo momento, toda hora, se você acha que ele é muito valioso para você. Essa é a primeira teoria. O Bitcoin não vai pegar como uma moeda de troca em nível mundial, em grande escala, por causa da sua grande serventia como reserva de valor, ou seja, uma moeda de segurança, que ela vale tanto para mim que eu não quero ficar trocando ela, porque ela vai ficar oscilando de preço, concorda comigo? Então eu não quero ficar trocando ela enquanto... Se ela está alta demais, eu acho que ela vale mais, então eu vou segurar. Se ela está baixa demais, eu acho que ela está baixa demais, então, peraí, o Bitcoin vale para mim, então eu não quero trocar. Essa é a primeira teoria. Já a segunda teoria, sim, que o Bitcoin vai ser utilizado como uma moeda de troca a nível mundial, porque vai haver uma grande opressão dos governos, uma grande perseguição das autoridades. Isso está acontecendo de fato também, e as pessoas vão se cansar da manipulação estatal. Se você acompanha o meu canal, eu já mostrei para você, eu já provei para você que existem moedas estatais que vão ter um grande poder de controle sobre as pessoas, pessoal. As chamadas moedas centrais estatais, elas poderão, sem dúvida alguma, exercer um papel de controle econômico e na liberdade das pessoas. Por quê? Porque se você tem uma moeda que pode ser bloqueada, pode ser transferida, pode ser cancelada a qualquer momento contra a sua vontade, que será a maior parte dos projetos de moedas centrais estatais digitais por aí, logo você perde a confiança nessa moeda. É óbvio, uma moeda que você não tem um controle total, uma moeda que você não tem um domínio total sobre você indivíduo, dono dela, você vai perder a confiança nela. Você não vai confiar nela. Isso é óbvio. E as moedas dos governos, as moedas digitais centralizadas dos governos, tá? Que eu não considero como moedas, como criptomoedas, não tem nada a ver com a criptomoeda. A única parte igual que elas têm na criptomoeda é que elas têm uma matriz de cadeia de blocos, que elas usam um blockchain fechado delas, ou seja, um blockchain interno. Ou seja, isso elas são muito parecidas com as criptomoedas. Mas tirando isso, pessoal, ela não tem nada a ver com criptomoeda. Criptomoeda o indivíduo gerencia, né, utiliza o ativo, né, de forma que lhe convém. E as moedas dos governos serão totalmente controláveis por eles, ou seja, os governos poderão controlar a seu bel prazer tudo. Por exemplo, se uma pessoa fez um pagamento para outra e esse pagamento foi por engano, você poderia em tese acionar alguém lá dentro para dizer assim: ó, governo, eu paguei errado essa pessoa, tira da conta dela e coloca na minha. Com o dinheiro hoje, pessoal, isso não é bem possível. Porque eu não consigo rastrear todo o caminho que o dinheiro faz hoje. Mais ou menos, né? Algumas formas de pagamento até consigo, mas não com o dinheiro que a gente tem hoje. Você consegue rastrear parte do dinheiro. Por exemplo, o dinheiro em papel, o dinheiro em moeda, o governo não tem controle a partir da sua emissão. Ele perde o controle a partir da sua emissão. Ou seja, você tem um dinheiro em espécie na sua mão, o governo não sabe o caminho que esse dinheiro faz. Isso importa em mais liberdade para o indivíduo, pessoal. Com certeza, tá? Então, pessoal, assim você pode entender como o Bitcoin tem tudo para ser uma moeda que vai fazer um contraponto ao grande reset mundial, né? E vai poder ser utilizada no mundo inteiro. E quanto mais as pessoas tiverem aversão ao
controle estatal, vão querer ficar fora do radar de vigilância do Estado, mais elas vão aderir ao Bitcoin. Isso eu não tenho dúvida. A questão é, ela vai se tornar uma moeda em escala mundial ou ela vai ser um grande ativo de reserva, de valor para as pessoas? Esse é o grande ponto que eu compartilho com vocês. Eu gostaria de saber a sua opinião. E por falar em Bitcoin, nós temos um curso muito legal, Bitcoin para Todos, que é um curso que eu estou fazendo com muito carinho, com muita dedicação para você que não entende nada de criptomoedas, inclusive não entende nada de tecnologia, não entende de economia, mas quer aprender do zero a operação do Bitcoin. Você quer saber do zero até operar Bitcoins, pessoal. Bitcoin para Todos é um curso que eu estou fazendo para as pessoas que querem saber operar Bitcoin na prática, pessoal, ok? E por tempo limitado eu vou dar um descontão, vai ser limitado, hein, pessoal? Logo vai acabar. Vou dar um descontão para quem entrar na lista de espera desse curso que vai sair logo mais, hein, pessoal? Que está para sair, hein, pessoal? Fica na expectativa, se você se inscrever nessa lista de espera, que eu vou colocar na descrição do canal, no e-mail, dá o seu nome e o seu e-mail e você vai receber um descontão. O curso vai sair barato demais, quase de graça para quem fizer, vai aprender, vai valer a pena, pessoal. Pode ter certeza. Se você é uma pessoa leiga, não conhece Bitcoin, não entende tecnologia, não tem problema. Esse curso é para você. Basta você ter força de vontade que você vai fazer esse curso e vai entender muito, não só do Bitcoin em si, mas de como funciona a economia, como funciona o sistema monetário de uma maneira simplificada, né, pessoal? De como funciona vários aspectos, né, que vão abrir a sua caixa, vão abrir a sua cabeça e você vai ver as coisas de outra forma. Pode ter certeza, pessoal. E aí, pessoal, o que você achou? Você acha realmente que o globalismo vai imperar? Você acha que esse bloco do BRICS, que faz um contraponto, e outros blocos que estão tentando barrar a unificação do governo mundial, ou seja, do grande reset mundial, da unificação dos países para um governo único, você acha que vai dar certo? Você acha que eles vão conseguir manter blocos separados de interesses? O que você acha, pessoal? Você acha que realmente o Bitcoin tem potencial para se tornar uma moeda que faça contraponto em favor do indivíduo, em favor das pessoas, contra o grande controle, né? Como dizia já George Orwell, o grande irmão que bota os seus olhos em todos, pessoal? O que você acha, pessoal? Você acha que isso vai se concretizar? Tem chances disso? Não tem? Deixa o seu comentário aí, pessoal. E mais uma vez eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você gostou, é evidente. Se você não gostou, não tem problema. Compartilha também. Compartilha com seus inimigos e tá tudo certo, pessoal. Mais uma vez, dá a sua curtida, se inscreve, clica no sininho, pessoal. É muito importante você clicar no sininho para receber as futuras notificações. Tá saindo vídeo toda semana aqui, hein, pessoal? Vídeos muito importantes que você vai aprender, você vai se antenar de uma forma de verdade. Aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, não. Aqui é informação de qualidade, sem rabo preso com ninguém. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos e até os nossos próximos vídeos, né, pessoal? Até mais. Fica aqui.